Fala galera, hoje vou falar aqui um pouco sobre o pecado original, sobre a origem dos problemas do transporte público, não só em Volta Redonda, mas no Brasil como um todo. A forma que é calculada a passagem, o preço da passagem de ônibus. Então como que a gente faz para calcular a passagem de ônibus desde a década de 60 pelo menos? Existe uma planilha chamada JPOT, onde se colocam todos os custos das empresas de ônibus, inclusive o lucro. Lá eles chamam de remuneração de equipamento, remuneração de almoxarifado, remuneração de investimento, tudo ali é o lucro deles, mais o preço do diesel, o preço do lubrificante, tudo ali de preço que eles podem colocar, eles jogam ali naquela planilha, inclusive o salário dos motoristas, salário de todos os trabalhadores, jogam nessa planilha. Então vem todos os custos que eles têm durante o ano e ali dividem pelo número de passageiros que eles têm durante o ano, passageiros pagantes, pessoas que entram no ônibus e pagam, tirando as gratuidades. E nisso eles teriam o valor da passagem. Para ter um exemplo, em Volta Redonda, a planilha de 2017, que é a última planilha que a gente tem acesso, as empresas de ônibus disseram que gastaram durante o ano cerca de 98 milhões de reais. Mais ou menos 98 milhões de reais durante o ano. Isso, mais uma vez, incluindo todos os lucros e remuneração de tudo, 98 milhões de reais. E nisso eles dividiram pelo número de passageiros pagantes na cidade e aí tiveram um valor de R$ 3,80. E o mais engraçado, eu não vou dizer nem que é engraçado, mas desesperador talvez, é que nesse ano, de 2016 para 2017, eles dizem lá no final, apesar de nossos custos serem diminuídos de um ano para outro, porque na época teve alguma questão com redução de preço de diesel, alguma coisa assim, eles reduziram o custo de um ano para outro, eles tiveram que aumentar a passagem em nível recorde. Foi a primeira vez na história de Volta Redonda que aumentaram a passagem em 15%, foi o maior aumento da história. Então, mesmo tendo reduzido os custos, eles tiveram que aumentar a passagem em 15%, porque o número de passageiros havia reduzido. Com menos passageiros para dividir a passagem, maior o custo. Então, mesmo com menos custo no geral, tiveram menos gente para dividir esse custo todo, a passagem aumentou. Acontece que nos últimos 15 anos, o número de passageiros de transporte público em Volta Redonda vem diminuindo. O correto, o normal, era aumentar. Por isso que, minimamente, até a metade dos anos 2000 e 2010, o transporte funcionava de forma mais ou menos bem. Nunca foi excelente, porque outro pecado, dentre os pecados originais, é a forma que o transporte é visto, que é como mercadoria. Então ele nunca foi perfeito, mas minimamente não era o caos total, porque o número de passageiros vinha aumentando, então tinha mais gente para dividir o custo total da passagem. Só que quando o número de passageiros veio diminuindo, desde 2008 principalmente, tinha cada vez menos gente para pagar a passagem. Menos gente para pagar a passagem, maior o custo. E quanto maior o custo, menos gente pega o ônibus. Então, assim, quanto maior o preço da passagem, menos gente pega o ônibus. Quanto menos gente pega o ônibus, maior fica a passagem. Assim, vira um ciclo vicioso, maluco, onde, no final de tudo, gera o caos que a gente está vendo hoje. Então, nesse preço da passagem aumentando tanto, nós tivemos cada vez menos gente pegando o ônibus. E não só isso, mas a qualidade do ônibus diminuindo. Por quê? E aí agora mais específico com relação à Volta Redonda. Depois desse aumento recorde, o prefeito Samuca, na época, viu que era muito ruim politicamente aumentar o preço da passagem, continuar aumentando. Se todo ano aumentasse 10%, ou mesmo que fosse inflação, 7% por ano, a passagem já teria chegado a R$ 6. Era inviável politicamente para ele fazer isso. E quem dá o aumento final, na verdade, é a prefeitura, não são as empresas de ônibus. E como em Volta Redonda não tem contrato com as empresas nem licitação, a prefeitura se sentiu no direito de segurar essa passagem. Então ficou 3 anos sem aumentar a passagem depois disso. Só que sem aumentar a passagem, o que as empresas fizeram? Falaram, ok prefeito, a gente não vai aumentar a passagem, só que nós vamos destruir o serviço para manter nossos lucros. Então tudo bem, a passagem é R$ 4,20, não vai ser R$ 5, R$ 6 como a gente queria que fosse. A gente vai simplesmente não comprar mais ônibus, vamos simplesmente tirar os ônibus de circulação. Então, se em 2017 nós tínhamos 200 ônibus circulando, hoje nós temos menos de 130. Estamos com ônibus cada vez mais velhos, quebrados e por aí vai. Porque ele tentou fugir dessa lógica, mas não tem como.
alguma hora a corda arrebenta. Então nós tivemos 2 empresas falindo aqui na cidade. A Sul Fluminense faliu de vez, devendo 200 milhões de reais, mesmo com 3 anos em recuperação judicial. E Agulhas Negras não, perdão, a Cidade do Aço está em recuperação judicial já há mais de um ano. Agora, como solucionar o problema? Como solucionar o problema do transporte público como um todo? E aí eu vou falar um pouco mais disso em outro vídeo, para falar com mais detalhes, mas a primeira coisa que nós temos que ver é que esse sistema tem que mudar. Não adianta simplesmente fazer licitação e manter esse mesmo sistema. E aí, como outros políticos aqui na cidade têm repetido, licitação, licitação, licitação. De que adianta a licitação se o Brasil inteiro se dá sem licitação e nenhum lugar está funcionando de forma adequada? Pergunta para a população de Resende, Barra do Piraí, Barra Mansa, se o ônibus está bom lá. Mesmo tendo licitação, não está. E aqui em Volta Redonda não vai ser diferente, porque a gente vai fazer a melhor licitação do mundo, não vai. O problema é justamente como é feita essa passagem e como é pensado a lógica do transporte, como mercadoria. Isso que tem que mudar. Então, enquanto a passagem for assim, não vai ter jeito. Ou a prefeitura vai entrar com subsídio como está entrando agora, só que a prefeitura entrando com subsídio, com dinheiro público, hoje está bancando os lucros do empresário. Na nossa proposta, que eu detalharei mais à frente, em outro vídeo, será a prefeitura investindo de fato em uma empresa municipal de ônibus, investindo de forma direta no transporte público, que para mim é a única saída, porque assim, não é mais discutível se vai ter dinheiro público no transporte ou não. O próprio prefeito já está colocando dinheiro no transporte público, já vimos que não vai ter jeito. O secretário de transporte já falou isso ano passado. Agora a questão é, vamos colocar dinheiro no transporte público dando lucro a empresários, ou nós vamos colocar dinheiro no transporte público a serviço da população, sem visar o lucro, no caso só visando um serviço de qualidade. Essa que é a questão que nós teremos que enfrentar daqui para frente. Então espero que tenham gostado do vídeo, deixem um like, que ajuda muito. Esses vídeos têm ficado bacanas, a gente tem conseguido aprofundar um pouco mais sobre as questões. Se inscrevam no canal, que também ajuda muito, compartilhem, ativem o sino para ver sempre quando tiver vídeo novo. E valeu, abraço galera!